Boa noite a todos. Começando mais uma live abençoada. Hoje falaremos de transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Vamos lá, Bianca entrando, Lúcio entrando. Deixa eu colocar aqui, cadê a nossa amiga a Cris? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito necessário nesse momento, também necessário, né? Porque a gente tem tanto tema necessário sobre dificuldade, transtorno de aprendizagem, né? Até que ponto é um transtorno, até que ponto é uma dificuldade, qual o olhar nesse caminho, qual a intervenção que podemos fazer. Boa noite a todos. Vão avisando, passa aviãozinho aí para os amigos que nossa live vai começar. Grande importância esse assunto para nós educadores, profissionais. Vamos lá, Bia! Oi, oi. Cris! Cadê a Cris? A Cris sempre acontece isso. Bia, Sério, boa noite! boa Cris! noite. Ai, que linda, maravilhosa Cris! Não, Bia, você é linda, Bia, mas a Cris hoje, com esse batom e essa camiseta, tá assim, uma coisa, uma sensacional. Por que que vocês não me avisaram que Viu? era pra vir com batom? Combinadinha. Eu tinha comprado, né? Roxo, Porque eu não tenho, eu ia ter comprado. já sei, vou te enviar um batom roxo. O negócio comigo aqui é ser roxo. Ô, Manda. Samanta, eu acho que no kit agora, que você envia com livro, camisa, vai um batonzinho roxo também. Fiz, boa ideia, boa ideia. O batom roxo é a base, né? Porque eu não fico sem Com base. certeza eu vou usar, com certeza. Gente, boa noite, vocês lindas, maravilhosas aqui comigo. Boa noite todo mundo que tá aqui, que tá entrando, que vai entrar, que vai ver depois. Sejam bem-vindos. Pega o aviãozinho aí, que eu fiquei sabendo esses dias numa live que vai passando aviãozinho para avisar mais gente. E vamos lá, que o assunto hoje é bom demais. Dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, né? É um assunto assim que principalmente nesse momento difícil, que todo mundo está com dificuldade. Bianca e Cris, muito obrigada por estar aqui no projeto comigo. Eu que Eu que agradeço. agradeço o convite. Fala, Lindas! Prazer Cris. enorme estar com a Bia. Até que enfim, né, Bia? A gente se encontrou numa live, faz tempo que a gente programa. Samanta Pois conseguiu é, aí nos unir. pois Então vamos é. lá, acho Eu que que o pessoal já agradeço. está Um prazer entrando. enorme. Vamos começar. Enrolo um pouquinho para o pessoal ir entrando, mas aí vamos já falando e depois quem entrar, depois assiste que a gente vai jogar lá no YouTube também. Pessoal, a Combinado. live de hoje aqui no projeto, quem não me conhece, eu sou Samanta, tem um projeto. Começou com a dislexia, o transtorno de déficit de atenção do meu filho, que não encontrava informação, não encontrava nada em redes sociais, em nenhum lugar, pouco se falava, então resolvi aí de um limão virar uma limonada e esse projeto, graças a Deus, está ajudando muita gente. E eu estou aqui à disposição. E queria que você se apresentasse, Bia, falasse um pouquinho de você e depois a Cris por ordem Combinado. alfabética. Combinado. Boa noite, né? Todo mundo que está aqui assistindo a gente. Para quem ainda não me conhece, não acompanha meu trabalho, eu sou psicopedagoga. Minha formação base é pedagogia. Hoje eu atuo como psicopedagoga clínica. Eu atuo com crianças com dificuldade e alguns transtornos de aprendizagem, com estimulação cognitiva dos pré-escolares, com orientação de pais. Então, hoje o meu foco de trabalho, o meu nicho é esse: dificuldades de aprendizagem, alguns transtornos, mais a dislexia e mais estimulação aí dos pré-escolares, principalmente agora nessa pandemia,
é algo que aumentou muito para mim, né? Essas crianças que não estavam tendo acesso à escola, à aula presencial, e aí eu faço essa estimulação clínica com elas. Então, as crianças que eu atendo aí na faixa de 4, 5 anos até 7 anos, 8 ali é minha faixa etária. E hoje eu trabalho aí com as famílias, com as crianças, com os profissionais. Aqui já fiz projetos com a Cris, né? Faz tempo que aí a Cris não se trombava de novo, né, Cris? Igual ela mencionou. E é isso. Essa é a Bianca. Vamos lá, Cris. Maravilhosa. Então, eu sou Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui da Paraíba, né? Estou em João Pessoa. Engraçado que a Bia falou que tá muito frio aí. Aqui, eu tô sentindo frio, mas eu sei que não chega nem perto. É que é o mês que é mais friozinho, né? Então chega beirando aqui. Sabe o que é frio pra gente? É 21 graus, oh, 22. Meu Deus. Aqui já tá já sai de bota, cachecol, casaco. Então, eu sou fonoaudióloga pediátrica, então eu atuo com o meu público, né? São crianças e adolescentes. Eu atuo principalmente com linguagem escrita e leitura, né? Então, eu atuo bastante com transtornos de aprendizagem, é uma grande paixão, todo esse processo de aquisição da leitura e da escrita, que é linguagem, né? Eu sou apaixonada por linguagem e leitura e escrita especificamente é uma grande paixão. Como é gostoso escutar a vozinha da Cris, né? Como é delicioso. Vamos lá, Bia. Mas por falar em voz, a Bia tem a voz da Sandy. Bia, acho que já te falaram muito. Eu queria muito te falar isso faz tempo. Primeira vez. Eu escuto, gente, é a Sandy falando. Uma honra, né, Sandy? Que delícia! Ô, Bi, vamos lá então. Eu queria começar assim, né? Vamos começar a falar sobre essa diferença, né? Porque tem gente que fala assim, a criança é disléxica, que tem dificuldade, aí se fala transtorno, é uma bagunça, assim. A diferença em si, o que é uma dificuldade, o que é um transtorno, e vou completar para você falar, tá? Porque aqui é para você e a Cris falar. Depois, se teria algum modo, algum sinal para eu me preocupar, para eu ver se existe, se está acontecendo uma dificuldade nessa criança ou um transtorno. Eu vou falando aqui, qualquer coisa você me corta. Eu faço assim falar alguma pra coisa Cris falar também, né? Porque vai que é a Cris, né? Enfim, nossas conversas aí pelo WhatsApp, vai que é da Cris e eu tô falando aqui. Mas, enfim, eu vou tentar ser mais clara possível, tá? Que eu gosto muito de descomplicar, porque quando a gente vai estudar, né, a gente se depara com muitos termos, a gente se depara com várias teorias, né, vários teóricos. Então, por exemplo, né, na questão do transtorno e da dificuldade de aprendizagem, tem muita interpretação equivocada, né? Até eu acho que por conta de tantos estudos, e às vezes as pessoas vão estudar, se aprofundar e acaba ficando realmente complicado entender essa diferença. Então, eu vou tentar trazer de modo mais claro para tentar ajudar quem está assistindo. Então, o transtorno de aprendizagem vai para o resto da vida. É um transtorno neurobiológico, tá? Então, a gente tem os transtornos de aprendizagem, a Cris vai falar mais sobre isso, e a gente tem as dificuldades. As dificuldades são dificuldades passageiras. Quando essas dificuldades que a criança tem, ela não é desenvolvida, ela não é sanada com uma intervenção do profissional, seja um psicopedagogo, seja um fonoaudiólogo, seja um psicólogo, enfim. Aí sim a gente precisa avaliar, ver se aquela dificuldade não pode ser um transtorno. Então, assim, quais seriam, né, os aspectos gerais que a gente poderia falar que uma criança, um adolescente tem uma dificuldade de aprendizagem? Então, fatores emocionais. Eu já atendi crianças que estavam passando por processo de separação dos pais. E aí, essa questão, a criança não sabendo lidar com isso, ia respingar na aprendizagem da criança. Então, ela veio para mim porque ela estava com uma dificuldade e quando a gente avaliou,
a gente identificou que não era nenhum transtorno, não era nada de cognição, de inteligência, não era questão emocional. Aquela criança estava passando por um processo de separação, então era fator emocional que estava interferindo no processo de aprendizagem, desencadeou uma dificuldade. A questão social, o ambiente familiar, falta de estimulação adequada, né? Isso pode desencadear uma dificuldade de aprendizagem, é muito recorrente também uma criança que não recebe estimulação adequada. A metodologia da escola, não que às vezes a metodologia da escola é ruim, não, mas a criança não se identificou com aquela metodologia, não se adaptou, né? Às vezes crianças que mudam de escola, às vezes não vai se adaptar à metodologia daquela nova escola. Pode desencadear uma dificuldade de aprendizagem. Assim como crianças que têm algum transtorno mental, pode desencadear uma dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem é algo passageiro, é isso que a gente tem que ter em mente. Tá com uma dificuldade, a gente vai lá, vai intervir, dali um tempo essa dificuldade vai sumir. Agora, quando a dificuldade ela não some, é uma dificuldade frequente, constante de leitura, escrita, processamento, né? E aí a gente avaliou, viu, né? Eu sempre, quando eu vou fazer avaliação, às vezes eu sigo por checklist, eu vou por exclusão para levantar uma hipótese, né? Eu, enquanto psicopedagoga, eu não posso levantar, fechar um diagnóstico. Então, eu vou levantar uma hipótese e aí encaminhar para uma fono, para um neuro, para junto, né? Juntos a gente fechar esse diagnóstico. Então, quando essa dificuldade da criança é muito acentuada, eu sempre falo que quando interfere significativamente na vida da criança, no bem-estar dela, aí a gente vai levantar uma hipótese de um transtorno de aprendizagem, tá? Então, para mim, assim, para trazer de forma bem clara, geral, é isso. A dificuldade é passageira. Pode estar ali crianças que podem estar passando por essas situações que eu mencionei aqui, pode vir a ter uma dificuldade. Ou, se é uma dificuldade que a criança tem ali desde pequenininha, desde a linguagem, ali quando começa a falar, né? Por exemplo, a dislexia, tem crianças que possuem o atraso ali na fala. Então, já é sinais para a gente levantar sinais de risco, né? Igual você falou, a gente levanta sinais de risco para intervir precocemente. Então, quando uma criança vem ali desde, né, pequenininha, com alguns atrasos, algumas dificuldades, é provável, né, se ela preencher todos os critérios diagnósticos, que ela tenha um transtorno de aprendizagem. Então, essa que é a diferença mais geral. Transtorno é algo neurológico, não tem cura, tem tratamento. Agora, a dificuldade é algo passageiro. A criança está com aquela dificuldade e a gente vai sanar através de uma intervenção aí individualizada. Então, de forma geral, é isso. Não sei se ficou claro aí para vocês. Que mais? Qual que era a outra pergunta? Perfeito. Não, eu ia te falar se eu consigo ver já sinais disso bem no começo. Igual eu falei, né? Tem ali, por exemplo, crianças que têm atraso, né, na fala, ali pequenininha, 1, 2 anos. A questão da coordenação motora também, criança que tem atraso na coordenação motora, é um sinal de risco, um fator de risco. A gente deve também prestar atenção aos fatores de risco, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente tem os fatores de risco e os fatores de proteção. Os fatores de risco a gente também tem que levar em conta. Por exemplo, criança que tem algum histórico na família, né, de algum transtorno. A gente vai conversar ali com a família, sempre inicialmente, é um dado importante, né? A gente levantar isso, histórico familiar, no caso do transtorno. Outra questão também, o estilo parental dessa família. É algo que eu venho estudando muito recentemente, de como o estilo parental da família interfere tanto nessa dificuldade da criança, como se ela tiver um transtorno. Pode piorar, se acentuar esse transtorno dela. Então, se a família é uma família muito permissiva, deixa fazer tudo, ou se a família é muito autoritária, sabe, que pune, que agride verbalmente e fisicamente, isso vai piorar, seja uma dificuldade ou um transtorno. A desatenção, né, também é um fator de risco. Por mais que quando a gente fala de desatenção, a primeira coisa que vem na cabeça é o TDAH, né?
Mas o TDAH não é uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, viu, gente? Só lembrando aqui que é algo que muita gente se confunde. O TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Mas uma criança que tem, por exemplo, um transtorno de aprendizagem pode ter uma desatenção acentuada. Então, é um fator de risco que a gente tem que observar também. Crianças pequenas que não reconhecem o som, né? A gente precisa também levantar em consideração, olhar, ter um olhar sensível para essa criança. Ali com 4 anos, né? Não consegue reconhecer o som, não consegue fazer rima e tudo mais. Então, são esses sinais gerais, assim, que a gente tem que levar em consideração. É um sinal muito alerta que eu digo para as famílias, né? Procurar saber se na sua família existe alguém que já passou por alguma dificuldade. A parte genética é um fator muito. A porcentagem, né? Genética é muito alta. Então, assim, um alerta para os professores questionar essa família, fazer uma anamnese melhor desse aluno quando entrar na sala de aula, observar se essa dificuldade só tá porque às vezes ou mudou o método, ou se o pai está com problema, ou se realmente isso está sendo persistente. O professor, nesse contexto, assim, eu observo, ele tem um fator muito importante que é a observar. O professor tem esse fator de observar, ajudar essa família para procurar o profissional quanto vocês. Porque eu tenho, assim, eu vejo relatos que as crianças, quanto meu primeiro filho, né? Eu tenho 2 filhos com um impacto do transtorno totalmente diferente. Porque ela, mais nova, já tinha a história do meu filho, né? Então, precocemente eu já olhei e já estimulei o que eu não estimulei nele. Então, ele chegou para vocês como profissionais, com uma autoestima que tinha que trabalhar outras coisas para se entrar realmente no transtorno. Fala, Cris. E a Bia falou uma coisa interessante a respeito do TDAH, que não é um transtorno de aprendizagem, mas muitas vezes ele vem juntinho, casadinho com um transtorno de comorbidade. aprendizagem. E como é mais difícil a gente diagnosticar um transtorno de aprendizagem comórbido a um TDAH, porque normalmente a primeira hipótese é ele não está aprendendo porque ele é desatento, ele é hiperativo, e se às vezes a gente perde muito tempo, né, sem focar no transtorno mesmo, sem tratar o transtorno. Porque vamos dar Ritalina que ele vai melhorar na sala de aula, ele vai evoluir. E não pesquisa. E em casos específicos de criança com TDAH, não é que seja mais difícil diagnosticar um transtorno de aprendizagem, mas ele acaba ficando em segundo plano, né? Apesar da gente saber que o índice de comorbidade é muito alto entre os dois, mas muitas vezes justifica-se aquele desempenho acadêmico abaixo do esperado somente pela desatenção, pela hiperatividade que ele apresenta em sala. Então, a gente precisa ficar muito de olho nas crianças com TDAH. Nem para hiperdiagnosticar, né? Não, essa criança tem TDAH e tem dislexia, né? Mas também para a gente não ser negligente nesse sentido também, né? Ou até aquela criança, né, muito quieta. Existe crianças muito quietas, muito tímidas, que também tem que ser observado, porque ali também pode estar acontecendo algo, né? Então, assim, eu como futura, eu sou, né, formada em magistério, mas eu estou terminando a pedagogia agora. Eu como futura professora, eu penso muito na observação, né? A professora não dá diagnóstico e nem é achismo, né? Ela tem que suspeitar para passar para o profissional, que eu acho que é esse o grande papel e um papel importantíssimo para as profissionais, né, captarem todas as informações dessa criança. E não é só aquele agitado, não é só aquele que corre, não é só esse que está agitado que pode ser um transtorno. Né? Ou muitos também falam que é seu tempo, né? Vamos esperar o tempinho, que é uma coisa também que, por favor, gente, não espera o tempo, não. A gente tem um tempo certo para a gente ter a criança tem que trabalhar a mente, né? Fala, Cris.
sentido, assim, eu acho fantástico o teu projeto, porque professor, ele é um dos protagonistas nesse processo. E, infelizmente, na graduação, vocês que, né, são pedagogas de base, acabam não estudando muito sobre o desenvolvimento infantil, né? E eu sempre digo que todo e qualquer profissional, desde um cuidador, desde uma babá, ao professor, ao médico, enfim, quem trata, quem lida com crianças, precisa entender de desenvolvimento infantil. Quando um professor, ele tem a oportunidade de ter esse conhecimento, né, de adquirir esse conhecimento, é notório a diferença no relatório pedagógico e como isso acelera para a gente, né? Então, dúvidas que a gente tem muitas vezes já vem descrito, o professor já sabe responder melhor, já tem um olhar mais apurado. Mas se não é o seu caso, porque eu gosto muito quando Samantha diz, a gente tem um país aí continental, são várias realidades, muito distintas umas das outras, mas tem feeling também, né? É óbvio que o feeling associado ao conhecimento mesmo, ele é fantástico, né? Faz toda a diferença. Mas como Samantha falou, perceber um aluno mais quietinho, né? Um aluno que muitas vezes ele sabe explicar o conteúdo, mas na hora de escrever ele não consegue ter o mesmo desempenho. Então você tá lá, mas fulaninho, você sabe disso? Ele lá e responde, né? Verbalmente, oralmente. Mas na hora de escrever ele teve um desempenho muito discrepante, né? Então tudo isso precisa ser bem observado. Precisa ter esse tato, esse feeling mesmo. Mas isso associado, obviamente, ao conhecimento, que acho que Samantha distribui aqui de forma fantástica, gratuitamente, com profissionais excelentes. Eu mesmo aprendo demais com as lives aqui. É fantástico. E eu sonho, Samantha, quando essa pandemia acabar, você começar a viajar com a caravana, né, do projeto, para várias cidades, Conhecer o Leva a mundo. gente fazer junto. a caravana, Leva a gente junto, né, Gris? Vambora, vambora. leva. A caravana tem que ser Imagina como vai roxa. ser essa van, esse ônibus, gente, não vai prestar. Por essa caravana eu até passo o batom roxo, hein? Mas não, é muito importante, assim, eu gosto muito de dizer do meu projeto no sentido popular, né? Por mais que eu prezo, tudo que eu faço é baseado em consultas, em profissionais de qualidade, não é um achismo, né? Porque era muito bonito eu vim falar aqui, olha, meu filho isso, meu filho aquilo, mas assim, realmente coisas que outros profissionais, pesquisadores que estudaram, eu acabo popularizando isso, porque eu acho que é isso que falta, porque o nosso país é muito grande, né? Eu estou no estado de São Paulo, eu tenho uma facilidade que às vezes quem está no norte não tem. E então isso ajuda um professor, porque o professor, além de ser a base, quanto a família, né? Que é as duas primeiras instituições, antes até, né? De qualquer outra coisa, eu prezo também o pediatra. Porque o pediatra, ele vê realmente há um único médico que a mãe leva o seu filho no primeiro, né, caso, é o pediatra. Então, o pediatra também teria que ter esse trabalho de popularizar alguns sinais que poderia falar que seja, né? Porque tem que esperar a idade, fazer avaliações, mas ajudar essa família, né? Porque tem lugares que só tem pediatra, não tem outro médico, né? Então, por isso que também eu prezo muito o pediatra. E a família, ela tem que se colocar no papel dela, que ela também é responsável por todo esse processo, né? Então, ela também tem que ter E uma coisa que eu informação. acho que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa começar a militar mesmo, a gente que trabalha com transtornos de aprendizagem, a gente, por exemplo, já teve um grande ganho, né? Então, o MCHAT, que é uma escala para autismo, ela já é obrigatoriamente aplicada, né? É uma escala de triagem. E eu acho que a gente precisa também de uma escala para transtornos de aprendizagem, sabe? Para que os pediatras apliquem, de repente desconfiem e encaminhem, né? Então, assim, a gente tem tido grandes avanços mesmo na área pediátrica, mas eu acho que isso falta
né? A gente precisa militar também por isso. Porque essas crianças, elas estão aí escondidas. Então, Muitas vezes marginalizadas, no sentido de estarem à margem mesmo. Porque é uma criança... Quando você falou assim do histórico familiar, é algo que a gente sempre pergunta. Então, a gente diz assim, ó, tem alguém na tua família que deixou de estudar, mas deu para comércio? Que eles falam muito assim, aqui. Fulaninho, ó, sabe ganhar dinheiro, que é uma beleza. Deu para comércio, deu para isso. Agora, não quis saber de estudar. Estudar não era com ele. Então, geralmente tem esse discurso na família, né? De alguém que não quis... Eu atendi recentemente uma mãe que ela disse, nossa, na minha família é cheio de gente que não estudou, que largou a escola e foi trabalhar, porque prefere trabalhar. Aqui na família da gente, a gente é do trabalho, a gente não é de estudo, não. Né? Falou, essas foram as palavras. Então, você vê que tem, né, realmente, como a Samantha falou, tem esse contexto, né, bem pesado. Quando você vai cutucar, você encontra. fala, Bia. Sabe, deixa eu só complementar rapidinho. Até comentaram aqui, ó, que a pediatria precisa ser preparada para perceber os sinais, né? Como sinais de risco. Sabe o que eu percebo? Só um parênteses, esse instituto é da doutora Alessandra Weinstein, da Faculdade de Medicina do ABC. Ó, Muito obrigada, chique. viu? Chique. Tem vários doutores aqui escutando. Eu vi os nomes, que não dá para falar. Algo que eu percebo muito, pelo menos aqui, né? Que às vezes a gente falando do professor, que eu acho muito importante a gente trazer isso, a importância do professor, do pediatra, de todos os profissionais que lidam com infância, porque eu vejo que às vezes o profissional se fecha muito à área dele. Então, vou dar o meu exemplo aqui. Eu, Bianca, sou psicopedagoga, trabalho com infância, mas eu não atendo crianças, não atendo TEA. Opção minha, não atendo. Mas não é porque eu não atendo que eu não preciso conhecer, não preciso ter um conhecimento, pelo menos básico, para esse ser o meu diferencial, para eu ter um olhar sensível, para quando uma criança vir até mim, se eu tenho um conhecimento, pelo menos básico, eu vou observar, por exemplo, sinais que eu vou fazer o quê? Vou encaminhar essa criança para uma profissional que faça esse tipo de avaliação. Então, por exemplo, na sala de aula, às vezes, não generalizando, mas, por exemplo, quando eu dava aula, eu via muito assim, professor, a minha função de professor é essa, vou pegar o conteúdo e vou aplicar o conteúdo. Eu não tenho que saber, por exemplo, sobre desenvolvimento infantil, que é o básico, é assim, o embasamento de tudo, né? Antes da gente, por exemplo, falar sobre transtorno, a gente precisa falar sobre desenvolvimento infantil, é o básico. Então, o professor tem que ter isso para ter o seu diferencial, ajudar essa criança. Quando a gente fala de dislexia, uma criança que não foi observado, por exemplo, sinais de risco ali, de pequenininho, se ele tem algo, vai ficar mais evidente na alfabetização. Se o professor não tem esse olhar, não tem esse conhecimento, pelo menos básico, para chegar na família e, né, procura lá uma fono, uma psicopedagoga, e aí, às vezes a família não vai perceber, essa criança vai tendo dificuldade, vai virando bola de neve, enfim. Então, é super importante isso que vocês falaram, né, do professor. Eu, como já fui prof, já atuei um bom tempo em sala de aula, eu percebia isso, né, que às vezes a gente fica muito fechada ali. E eu vejo isso também com alguns pediatras, com psicólogos, com profissionais da infância. Que a gente não tem que ficar só fechada ali. Ah, eu trabalho só com transtorno de aprendizagem, eu não tenho que aprender mais nada. Eu não preciso ter embasamento de nada, não preciso conhecer sobre TEA, por exemplo, para eu ter o meu diferencial na minha prática clínica, para observar quando uma criança está levantando o sinal, para eu encaminhar essa criança para um profissional adequado. Então, super concordo com o que você colocou, com o que colocaram aqui também da pediatria, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, falar dessa importância, principalmente do professor. E uma coisa assim. Oi. Acho que Oi. Vou falar. E uma coisa assim que a gente que tem a base da saúde, a gente paga muitas cadeiras para aprender o normal, né? Você faz psicologia também, né? O normal, né? Que é o que a gente chama o fisiológico, para a gente entender o fisiopatológico, né? E aí uma dica que eu dou sempre para os professores
Eu não tenho tanto conhecimento, eu não sei de repente como triar. Eu lembro que eu fiz residência multiprofissional e dentro de um dos rodízios a gente via disfagia, que é uma dificuldade de deglutição. E eu lembro que a minha preceptora me fazia ouvir com estetoscópio a deglutição de todo mundo. E eu já estava de saco cheio. Gente, peraí. Já ouvi. Ela disse, você vai continuar ouvindo, porque quando você pegar uma que está alterada, você vai saber, né? Então, assim, professores terem esse hábito de avaliar individualmente seus alunos. Então, tá naquele momentinho ali, do finalzinho de aula, os alunos estão mais ociosos, enfim, já fez o que tinha que fazer no dia, chama um por um, né? Então, quanto mais você treina, quanto mais você avalia individualmente a criança, mais facilmente você vai perceber aquela que está fora da curva, né? E o que está fora da curva não necessariamente é patológico, mas merece a nossa atenção. Quando a gente fala muitas vezes, não, a criança não tem um transtorno de aprendizagem, ela tem uma dificuldade. Aí os pais relaxam, né, Bia? Ah, é uma dificuldade? Então vai Super. passar. Mas a dificuldade, ela Como se precisa com o também de tempo fosse. intervenção, né? Porque se a gente não intervir, o que é que vai acontecer? Vem uma série de coisas associadas, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Vamos. Vamos falar então, Cris, você mesmo. Tem até uma pergunta aqui em cima disso, né? Quais os possíveis diagnósticos que a gente pode dizer sobre o transtorno de aprendizagem, que é o que a gente está falando, e quais os prejuízos que a gente pode se falar se a gente não observar isso? Tá. Então, a gente tem um grupo, né, de transtornos de aprendizagem. A gente tem a dislexia, que é específica da leitura. Então, a criança vai apresentar uma dificuldade para ler, para associar o som à letrinha, né? Então, que a gente chama de grafema, o fonema, né? Em alguns casos. E aí a gente tem alguns subtipos, né? A gente vai ter aquela criança que vai ter uma dificuldade maior visual mesmo, de discriminar visualmente a letrinha. A gente vai ter, na maioria dos casos, a criança que vai ter essa dificuldade de discriminar, de diferenciar essas letrinhas, que muitas delas são bem parecidas, né? E também a gente vai ter crianças que terão também essa dificuldade de discriminar auditivamente, sobretudo alguns sons que são muito parecidos, como, por exemplo, o som do F e do V, o som do S e do Z. E aí vale falar para vocês que essas trocas, que a gente chama de sonoras por surdas, elas não são normais em nenhuma idade. Então, a criancinha lá tem 1 ano, tem 2 anos, ela está trocando o F pelo V, o P pelo B, o S pelo Z. Essas trocas, elas não são normais, elas merecem atenção, porque elas podem ser, inclusive, eita, a Bia caiu. Elas podem ser indícios de um indício lá bem prematuro de um transtorno de aprendizagem ou de uma deficiência auditiva, que muitas vezes não é tão grande, é leve, mas faz com que a criança tenha essa dificuldade de discriminar. A gente vai ter a disgrafia, né? Que é uma dificuldade motora, né? Então, a criança ela vai ter aquela letra muito ruim, é aquela letra que a professora vai lá e faz caligrafia e marca as margens laterais, marca as margens superiores, e a criança escreve fora, né? Ela não tem muita noção das margens, ela tem uma letra, às vezes, muito grande, começa muito grande, fica muito pequena, muito ilegível, né? É o que a gente chama aqui de garrancho, né? Então, é aquela criança que morre de fazer caligrafia, até porque caligrafia não trata a letra, né? Mas é aquela criança que apresenta essa dificuldade motora, né? Da escrita mesmo. A gente vai ter a desortografia, que é aquela criança que vai ter uma dificuldade ortográfica. Você vai explicar para ela os conceitos de ortografia. Então, por exemplo, que o R entre duas vogais vai ter o som do R, e ela, na hora de escrever, escreve com 2 R's, uma palavra com R na outra. A gente explica que o M vem antes do P e do B, mas ela parece não compreender muito bem esses conceitos ortográficos, né? E vale lembrar que
a maioria das crianças com dislexia, elas terão dificuldades ortográficas, mas não necessariamente terão desortografia, tá? Eu vejo muita gente dizer, é dislexia e desortografia. Mas se você parar para pensar, se você tem uma dificuldade, né? Se você tem um transtorno de ordem de leitura, para que você aprenda, para que aquilo entre. Porque quando a gente vai ler inicialmente, a gente vai decodificando letrinha por letrinha, né? Então a palavra está aqui, papai. A primeira vez que eu vejo, eu vou lá, P, é o P, A, I, né? Eu decodifico. Depois de um tempo, aquilo fica como se fosse uma foto no meu cérebro, né? Então a criança com dislexia, ela vai ter dificuldade de formar esse álbum fotográfico de palavras. Então, elas vão cometer mais erros ortográficos porque elas não conseguiram ainda formar esse banco de dados, esse álbum fotográfico de palavras, tá? E a gente tem também a descalculia, que é aí a dificuldade relacionada não somente a cálculos, mas a conceitos matemáticos de um modo geral, né? Então, não é só eu vou mal em matemática, eu errei as continhas, eu tenho descalculia, não. Ela é ampla, né? Ela envolve aí conceitos matemáticos que a gente usa no dia a dia e que a gente nem percebe. Como, por exemplo, o número de um ônibus, né? Então, a associação daquele número ao destino, né? Ao local onde ele vai. No jogo, eu gosto de dar o exemplo do joguinho de futebol. Então, a criança, ela tá lá no joguinho de videogame, ela não consegue associar que o número 9 é o jogador tal, né? Então, são conceitos matemáticos que são afetados, não é somente ir mal em matemática. Até porque a gente vem de uma cultura onde não gostar de matemática é até comum, né? Então, esses são os transtornos de aprendizagem que a gente tem. A outra pergunta, você fez uma segunda pergunta, não foi, Samantha? Me lembra, Fiz. por favor. Os prejuízos da gente não olhar, não definir isso, né? Uhum. Então, quando a criança, ela tá lá, como o Bia falou no comecinho, lá na idade pré-escolar, ela já vai começando a apresentar alguns sinais. Muitas vezes os primeiros sinais são na linguagem oral, por isso que é importante também vocês ficarem de olho na fala das crianças, né, como eu já citei. Mas elas vão também apresentando dificuldades de acordo com o desenvolvimento. Então, por exemplo, chega lá naquela fase em que a professora está fazendo aquela brincadeirinha de rima, é muito comum, né? Então ela está cantando, ela começa a rimar os nomes, a criança não está conseguindo fazer a rima, ela vai lá para aquela atividadezinha onde uma palavra que começa com o som, que começa a palavra bola, e ela não pega boneca, e às vezes ela está ali com duas imagens para escolher, para diferenciar e não consegue, que é o que a gente chama de consciência fonológica. Então, um dos principais sinais dos transtornos de aprendizagem são essas alterações na consciência fonológica lá na criança em idade pré-escolar mesmo. Por isso que é importante que as escolas trabalhem consciência fonológica, porque se eu não trabalho, como eu vou perceber que aquilo não está indo como esperado, né? E aí essa criança ela vai crescendo e à medida em que ela vai se percebendo, ela pequenininha ela não percebe que ela não está aprendendo, né? Mas chega uma hora que ela começa a se perceber uma criança que não está aprendendo. E aí vem alterações comportamentais, né? Porque vem fugas de demanda. Então é aquela criança que ou quer ser muito engraçado o tempo todo, fazendo piada, ou é aquela criança que se torna mais agressiva, mais reativa, né? Ou é aquela criança que fica muito isolada, como a Samantha falou, né? Então é aquela criança que não quer participar de nada, que não quer falar né, a respeito de nada. Então a criança vai vindo aí com alterações sociais, afetivas, porque ela não consegue muitas vezes desenvolver vínculo, né? Ou porque ela é retraída demais, ou porque ela apresenta um comportamento muito reativo. Então os coleguinhas tendem a não escantear, não gostar tanto, né? Muitas vezes isso interfere o relacionamento com professores, com funcionários. Em casa, os pais tentam cobrar. Eu tenho um pacientinho que a mãe hoje fala com muita tristeza, mas que ele passou o primeiro ano do ensino fundamental apanhando todos os dias, porque para ela ele estava com preguiça, né?
Então, assim, e isso foi um trauma para a criança, mas para a mãe também, né? Hoje ela percebe tudo isso, ela mesma faz terapia, eles estão num processo diferente, mas você vê que causa também um transtorno na própria família, né? Porque é aquela criança que não está aprendendo, que está tirando nota baixa, que a mãe coloca a professora de reforço e não dá em nada. É, e, e aí gera uma série de transtornos. E por isso que o nome é transtorno mesmo. Porque transtorna a vida da criança, transtorna a vida da família. Muitas vezes o andamento dela, na maioria das vezes, o andamento dela na escola. Então, quando a gente consegue perceber isso e tratar o mais precocemente possível, a gente consegue fazer com que a criança não chegue nessas questões, né? A gente consegue barrar. E eu acho que a Samantha pode falar bem disso, né, Samantha? Você sempre fala do seu filho, que você precisou dar um tempo na questão pedagógica, acadêmica, para cuidar do emocional dele, né? E que isso também fez toda a diferença. Mas basicamente é isso, né? Fora que a gente sabe que a aprendizagem ela é uma escadinha, né? Aí eu acho que Bia pode falar melhor sobre isso do que eu, é uma escadinha, né? A gente vai tendo pré-requisitos e a gente vai alcançando outros. E aí a criança vai deixando de adquirir, isso vai virando uma bola de neve na vida acadêmica da criança como um todo, né? Quando eu olho para baixo é que eu tô lendo, tá? Porque eu coloquei o Instagram aqui, que tá cheio de pergunta aqui, daqui a pouco eu vou entrar nas perguntas. Eu queria dizer, tem uma aqui pra gente falar. A Cris caiu? Caiu a Cris. Eu já caí, agora Ô, Cris. achei que era. O meu set caiu aqui. Voltou? Se eu te perguntar, ó, Voltou, né? Vamos um pouquinho nas perguntas aqui, ó. Em quanto tempo você consegue avaliar se existe uma dificuldade ou transtorno de aprendizagem? Quem vai me responder? Eu acho que as duas, Bia? Você quer pode, Então vai eu lá. posso falar da minha área e a Cris fala da dela. Isso, ótimo. Vamos lá nas perguntas. Eu vou agora oscilando um pouco, tem bastante pergunta. Tá, quem começa? Então eu? tá, eu começo? Então vai. Eu começo. Então vai. Tá, vou lá então. Normalmente a criança, quando vem com uma queixa pra gente, é muito raro, infelizmente, ainda a gente receber crianças menores. Às vezes a gente consegue identificar, colocar a criança em grupo de risco, na verdade, porque ela chega com uma queixa de fala. Então, às vezes a criança chega com uma queixa de fala, ela tá com 5 aninhos de idade, mais ou menos 4, 5 anos. E aí a gente começa a fazer anamnese, começa a investigar, aplicar os protocolos, e a gente vê que, por exemplo, as habilidades de consciência fonológica estão abaixo do esperado. E aí a gente coloca aquela criança em grupo de risco, né? E a gente conversa com a escola e tudo mais. A gente coloca aquela criança em grupo de risco e em terapia para estimular aquelas habilidades que estão deficitárias, né? Quando a gente fala em fechar diagnóstico, primeiramente a gente precisa pensar que a gente não fecha diagnóstico, né, antes dos 9 anos de idade, para bater o martelo, tá? Que a gente precisa deixar a criança pelo menos 6 meses em terapia, né? E observar a resposta dela. Então, Deixa eu fazer uma parênteses. Agora tem que repensar um pouquinho nesses 6 meses por conta da pandemia. Sim. Eu ia falar exatamente isso agora. Então, a gente precisa, né, deixar a criança durante 6 meses em terapia. A Bia falou mais ou menos isso no comecinho. Ela falou assim, a gente coloca em terapia e se isso for persistente, se isso for persistindo, então a gente pode pensar realmente no transtorno, Vai né? reavaliando. Então, para além dos dados, isso. Então, para além dos dados de uma equipe multiprofissional, porque vai vir aí no mínimo, uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação neuropsicológica, que é essencial e importantíssima, né? Uma avaliação fonoaudiológica. Em paralelo, uma avaliação com oftalmo, né? Para ver questões visuais, com otorrino, para ver questões auditivas, né?
E aí o médico neuropediatra ou psiquiatra também. Então, assim, a gente precisa de uma equipe, não é eu, Cristiane, chegar e... Eu posso, obviamente, claro, apontar, olha, a gente está com essa hipótese diagnóstica, a gente vai seguir esse caminho e tal. Mas para a gente fechar, de fato, a gente precisa desse olhar multiprofissional. Agora a gente está numa realidade muito atípica, né? Onde a grande preocupação, eu acredito que minha, da Bia e da Samantha, é que a gente pode passar aí por um hiperdiagnóstico, então agora todo mundo tem transtorno de aprendizagem, ou a gente pode passar por um hipo, né, diagnóstico. A gente pode estar negligenciando muitos diagnósticos por causa da pandemia, né? Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem sido ainda mais criterioso. Então, esses 6 meses, eles não são o suficientes para que a criança fique em terapia, para que a gente diga, olha, ele não respondeu bem em 6 meses, ele tem transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque a gente está numa realidade atípica. Aqui, por exemplo, as aulas voltaram presencialmente desde o comecinho do ano. Mas a gente sabe que tem na rede privada. Mas a gente sabe, por exemplo, que o pessoal da rede pública, as crianças da rede pública, estão sem aula presencial. Então, assim, esse estímulo, né? Então, a gente precisa de ser ainda mais criterioso. E aí eu enfatizo e exalto ainda mais o trabalho do psicopedagogo, né, em paralelo com a gente, porque é de fato o psicopedagogo quem vai separar água e óleo, né? Ele é quem de fato vai falar, olha, isso aqui é dificuldade, porque ele é quem vai pesquisar como está na escola, a metodologia da escola, como está em casa e tudo mais, né? A gente fica muito mais com aspectos clínicos mesmo, né? Então, da linguagem escrita, da leitura. Obviamente, a gente tem esse contato, mas o psicopedagogo, ele tem esse papel mais amplo dentro da equipe multiprofissional. Então, assim, um tempo para diagnosticar, eu não tenho essa resposta. Depende da idade que a criança chega, depende do contexto, depende de vários fatores. Mas o mais importante que eu posso dizer para vocês é que a criança, o profissional disse, ela está em grupo de risco, ela pode ser que ela tenha. Vai para terapia, né? Você não vai perder nada. Agora, se o profissional disser, pode ser que tenha, e você ficar parada, aí sim você vai trazer grandes prejuízos, tá? Agora pode falar, Bia. Eu só tenho uma certeza, né? Você falou que a gente não pode dar, né, esse parâmetro, né, de avaliação. Agora eu só tenho uma certeza para dar para as pessoas, que não é fácil e não é tão rápido, né? Não vai ser tão rápido, jamais, e não vai ser tão fácil fazer essa investigação. A Cris aqui citou vários profissionais. E, infelizmente, né, não é essa a realidade que pelo menos eu, às vezes, observo, pelo menos aqui na minha região, né? Por isso que eu acho que é importante cada vez mais a gente falar isso, da importância da equipe, da importância, né, de tomar cuidado com esses diagnósticos equivocados, ainda mais agora na pandemia. Por aqui a gente está tendo muito diagnóstico equivocado de ir fazer uma avaliação de 2, 3 sessões e já falar que tem alguma coisa. Então, né, infelizmente isso acontece. Eu E vou eu acho que contar um caso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu apontei, né? Enquanto fonoaudióloga educacional, fiz um apontamento a respeito de uma determinada criança, não vou nem citar o sexo, de uma determinada criança. Encaminhei, né? A profissional de psicopedagogia que entrou em contato comigo falou que discordava completamente, que a criança estava ótima na consciência fonológica. Eu perguntei, tá, tudo bem, mas você está acompanhando essa criança há quanto tempo? Ela, foi minha segunda sessão. Gente, a primeira sessão é anamnese, né? ou a gente ri E ou chora. aí, assim, e ela afirmou mesmo, assim, com muita... Enfim, é complicado, né? A gente também enfrenta a escassez aqui, mas a gente também tem muitos bons profissionais, obviamente. Eu Sim, com sempre falo, certeza. eu que trabalho, a gente que trabalha com rede social, eu acho que você recebe isso, Samantha e Bia também. Ah, Muito. porque aqui na minha cidade aconteceu isso e isso com a profissional aqui. Aí, gente, eu lamento pela sua experiência, mas você pode ter certeza
que tem muitos bons profissionais que podem te ajudar, né? Inclusive por teleatendimento. Bia tá aí, né? A gente super recomenda a Bia. Bia faz, né, Bia, Tá, teleatendimento. em alguns casos, sim. Então, assim, e o que a gente sempre fala, né? Não importa a porta, qual vai ser a porta de entrada. Se a mãe vai primeiro no psicopedagogo, se vai primeiro no fono, se vai primeiro no médico. O importante é que seja um bom profissional que saiba suspeitar e encaminhar, né? Se é o professor, enfim. Só que em cima de tudo isso que eu escuto, olha, por dia eu recebo umas 2, 3 perguntas ou casos que aconteceram, que um profissional deu o diagnóstico. Eu fui no médico do posto, cheguei lá, ele falou que ele tem dislexia, porque ele tá com esse problema. Sabe? Então, a gente tem que pensar que é uma equipe, são mais de uma, não é uma pessoa que você vai chegar lá no médico, por mais doutor que é, por mais médico que seja, não vai ser ele que vai dizer. Que, aliás, o médico, né, em muitos casos, é o último. Porque tem que passar por uma avaliação neuropsicológica, tem que passar por uma psicopedagoga, tem que passar a avaliação fonológica. Depois de tudo isso, vocês vão conversar entre si que vai levar no médico. O médico é o último. Se a gente for analisar, não é o médico numa consulta vai dizer sobre uma dislexia ou nem do transtorno de déficit de atenção. A gente tem muita dificuldade. Nem o transtorno de déficit de atenção. E a gente tem muita dificuldade. E a gente tem muita dificuldade, inclusive, eu não sei se você sente isso, Bia. A gente tem ótimos médicos, eu não estou falando da competência, mas que se interessem, que estudem que estudem transtornos de aprendizagem especificamente, né? Sim. Então, a gente tem muita dificuldade também. Eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar muito com o Bruno. Então, Bruno é quem é o médico de referência para mim nesse sentido, né? De transtornos de aprendizagem. Mas, antes de conhecer Bruno, eu tinha muita dificuldade. E não é porque os profissionais são ruins. Temos ótimos neuropediatras, ótimos psiquiatras. Mas, a gente precisa... Tudo, a gente vai ter fono que não vai... A gente vai ter fono que não vai se interessar por transtorno de aprendizagem, que não vai ser bom como outra informação importantíssima, não é qualquer fono, tem que estar especializado na área de aprendizagem, né? Isso. Exato. Isso é muito importante. Dentro da fonoaudiologia, como na medicina, por exemplo, na medicina você tem a ginecologia, você tem a cardiologia, enfim. Dentro da fonoaudiologia, a gente também tem várias áreas, né? E quem trabalha com aprendizagem, trabalha com a área de linguagem, e a leitura e escrita é uma sub-área da linguagem. Então, é ainda mais restrito, né? Então, também não é qualquer fono, assim como não é qualquer psicopedagogo também, né, Bia? Isso. Sim, exatamente. O psicopedagogo, às vezes as pessoas não sabem, né? Mas da mesma forma que eu posso ser uma psicopedagoga que vá trabalhar apenas, por exemplo, com TEA, uma psicopedagoga só trabalha com TEA, ela tem que ter feito uma especialização para isso. A mesma coisa a psicopedagogia. Tudo bem que a psicopedagogia a gente não precisa ter uma especialização para transtornos e dificuldades, mas a gente tem que estudar muito para ter esse olhar diferencial, né? E ter essa experiência clínica com as crianças. Meninas, não consegue dar conta de tudo, né? Não. Tem essa pergunta, assim, que é meu quê, né? Porque eu amo educação infantil, né? Eu tenho pé na educação infantil. E qual a idade para... Vocês estão vendo a pergunta? Então, qual a idade para começar a investigação? Ai, que delícia falar isso, gente. Queria fazer um outdoor sobre isso. Quem vai falar? Tu faz. Vai lá, Bia. Pode falar, Bia. Eu acho assim, a gente já falou isso aqui, né? Mas só frisando, muitas mães, muitas famílias têm essa situação equivocada de que a gente tem que só perceber isso ou levantar alguma hipótese ou investigar isso quando a criança entra na escola ou quando ela entra no processo de alfabetização. Tanto eu quanto a Cris, a gente já trouxe isso aqui na nossa fala, que a gente pode avaliar, observar esses sinais precoces, né?
eu e a Cris já falamos da questão da linguagem, como a criança começa a falar, né? Questão da fala. A criança que tem dificuldade, atraso na fala, é um ponto relevante, né, para a gente pensar dentro do nosso raciocínio aí clínico, né? Se você, mãe, tem uma criança aí de 1 ano e pouquinho, essa criança está tendo atraso na fala, já é um sinal, né? Para a gente ficar atenta. A questão da coordenação motora, né? Atraso na coordenação motora. Pode falar, Cris. Isso. E quando você, por exemplo, quando a Samantha for vovó, Samantha um dia será vovó de muitos netinhos, Quero os ser filhos sogra, da Samantha deverão. Meu Deus, não acredito, Samantha. Um menino bonito desse, ó, vai chover, viu? Vai chover pretendentes. Mas futuramente, quando a Samantha for uma vovó, né, os filhos dela devem colocar os seus filhos em estimulação precoce com a Bia, por exemplo, né? Amo, Então, amo. assim, quando você tem na sua família, né, Bia? A gente lá bem rainha, cuidando dos netos da Samantha. Cuidando não, Adoro. acompanhando, né? Porque não necessariamente eles terão dislexia, né? Mas assim, como, por exemplo, quando você tem alguém na sua família que tem um caso, mesmo que você está aqui me assistindo, você não tem certeza, mas tem o meu pai, meu tio, ele não aprendeu direito e tudo mais. Então, um alerta tem que estar ligado, né? Porque tem um históricozinho. Então, pode ser que a criança não tenha, né? Pode ser que a parte do cérebro da criança que envolve a leitura, a escrita, os cálculos matemáticos tenha se desenvolvido tipicamente. Mas é importante, por exemplo, o trabalho que a Bia faz de estimulação precoce, principalmente nesses casos de quem tem familiares com os transtornos, né? Eu gosto de falar um pouquinho, a Cris já ouviu essa história, para assim, eu gosto de ilustrar um pouquinho, tem muita gente nova aqui hoje, sobre um exemplo. Eu tenho 2 filhos, né? O meu primeiro filho eu não observei, ele sofreu na escola, teve, né, toda a parte de dificuldade, eu também. Até troquei de escola, essa escola olhou meu filho, viu que aqueles sinais, aqueles problemas de comportamento estava tudo errado, me indicou uma avaliação neuropsicológica e assim foi. Descobrimos tal entre 8 e 9 anos, mas a gente teve que brecar a alfabetização para cuidar do emocional, porque o impacto dessa eu sou burro, eu não sei fazer, eu não consigo, é muito grande. E hoje ele tem 13 anos e ainda eu trabalho a autoestima dele, eu ainda trabalho o emocional dele. A Sarinha chegou já numa casa que eu já tinha informação, né? Então, ela já começou a ser estimulada com 2 anos, com 1 ano e meio. Eu já fazia som, já começava ali toda essa parte. Então, assim, tem até uma pergunta aqui falando que já ouviu falar que só pode começar sempre a estimulação só depois dos 7, 8 anos. Não é assim. O impacto da minha filha hoje, que ainda ela está com 8 anos, ela até está em intervenção há 1 ano e meio. Ela fez avaliação neuropsicológica e não fiz avaliação fonológica ainda. Eu estou fazendo uma intervenção nela antes de fazer a avaliação, para estimular, porque tem a tal, né, plasticidade, né? Essa tal plasticidade que a gente tem que motivar. Então, ela tem um outro impacto sobre a dislexia, que praticamente está 99,9%, né, sabendo que ela já tem dislexia, o risco, a hipótese, não se fecha porque ela está com 8 anos. Mas, assim, a estimulação que ela teve, e dentro de casa e depois com intervenção, ela tem um impacto totalmente diferente. Ela leva numa boa. Poxa, uma criança que tem dislexia, ela está 1 ano e meio com aula online. Ela pede para a professora ler. Ela lê lentamente, como uma criança, né, dentro daquela faixa etária com dislexia. Ela acha ótimo. E os amigos sabem já, porque ela falou que ela tem dificuldade. Não disse o nome, ela falou que ela tem dificuldade. E esses dias todo mundo bateu palma para ela, porque ela pediu para ler uma frase. Leu 1000 anos, mas leu. Então a autoestima dela é maravilhosa. Enquanto o meu filho fecha a câmera,
não se esconde. Então, você vê o impacto. Então, a gente não pode esperar. A gente tem que levar, tem que investigar, mesmo que não seja nada. Tem dificuldade, tem que procurar. Tem que ir numa psicopedagoga. A escola tem obrigação em ter uma psicopedagoga lá dentro para ela ter esse olhar, né? Porque a escola tem psicopedagoga. Pode ser que a cidade não tenha fono, mas tem psicopedagoga, né, Bia? Graças a Deus. Nas escolas, pelo menos aqui na minha região, Aqui tem, também. mas quem sabe. Mas deixa só complementando. E assim, até para ter esse olhar a respeito da adaptação. Aqui, por exemplo, em João Pessoa, eu tenho vários pacientinhos com dislexia, e algumas escolas, como é a adaptação? Uma sala diferente das outras, meia hora a mais para responder a prova, gente. A maioria deles, então eu tenho uma pacientinha que é adolescente, tem 16 anos, ela se nega. Porque, gente, você está segregando, você está tirando a criança, no caso, a adolescente, da sala, está dando 30 minutos a mais somente, e aí? Né? Isso Então, é assim, a gente ainda precisa adaptação, né? conversar muito sobre adaptação. Não, A gente ainda precisa adaptação, conversar gente, dá uma pós-graduação aqui. Nossa Senhora! Mas aí é importante a gente ter o profissional, por exemplo, você estava falando do psicopedagogo, enfim, do psicólogo escolar, do fono escolar, para militar sobre isso, por isso dentro da escola, para trazer conhecimento para os professores, para assessorar a coordenação, direção, né? Ô, Bia, me fala um pouquinho dessa interação na sala de aula. Tá, eu ia falar da pandemia, mas depois eu Não, falo. fala, não, pode falar, pode falar, pode falar. Minha cabeça tá assim, ó, peraí. Cris, ela não acostumou com as nossas lives ainda. Um dia ela vai acostumar. Peraí. Eu sou muito. Peraí, eu sou muito acelerada. É porque o Bruno, o doutor Bruno não está aqui, aí ia ficar bem pior. Já pensou? Não, ia ficar pior, porque quando a gente. Eu não sei quem fala mais. Não, então, já vou pular então para as orientações, né? Que tava. Mas eu vou voltar na pandemia depois. Tá. Então, orientações, né? Tanto para os professores como para os pais, né? De forma geral mesmo. Porque como a gente já mencionou, cada criança é única. Por mais que a gente tem 3 crianças, 2 crianças com dislexia, cada uma vai precisar de uma intervenção individualizada. Não tem como a gente fazer uma intervenção igual para todas, né? Mesma coisa em sala de aula. O professor tem que ter esse olhar atento, sensível com o seu aluno, né? Pensar que antes da dislexia é um ser humano, tem a sua individualidade, tem crianças que vão ter essa questão do comportamento, da questão do psicológico, igual, né, a Samantha mencionou, do filho dela, mais acentuado. Por exemplo, eu tenho uma paciente, essa questão da leitura, ela teve um trauma, acho que pode-se dizer um trauma, quando ela tinha, acho que 6 anos, quando ela estava na alfabetização, que ela tinha dificuldade na leitura, né? E aí ela estava vindo com uma dificuldade recorrente, que foi aonde a família buscou ajuda. E a professora, né? Não sei o que aconteceu, a professora obrigou ela a ler em voz alta. E aí ela se sentiu muito envergonhada, porque ela tinha dificuldade na leitura, em juntar as sílabas, ela não conseguia. Então, isso ela traz muito na fala dela, sabe? Até hoje ela fala sempre que isso, ela lembrou muito disso e que algo ficou marcante para ela, que ela se sentiu obrigada. Então, até hoje ela faz o acompanhamento comigo e faz acompanhamento com a psicóloga para trabalhar essa questão, né, da vergonha, porque também ela se sentiu burra, né, diante do que aconteceu, e aí a professora não entendendo, sempre obrigando ela, então ela estava evitando ir para a escola, então aconteceu essa evitação, que é algo muito recorrente que pode acontecer, né, até fica como um sinal de risco, de alerta, a criança que evita realizar a leitura, evita escrever por conta de errar, às vezes aí a gente não sabe como o adulto mãe, pai, como o adulto professor está lidando com esse erro, né? Está mediando esse erro, esse processo de aprendizagem da criança.
Então, tem crianças que evitam ir para a escola, criam coisas, por exemplo, essa minha paciente, ela criava que estava com dor de barriga, com dor de cabeça, que estava passando mal para não ir para a escola, para se não deparar com isso, para a professora não exigir que ela leia. Então, isso é importante, né? Já fica aqui respondendo a pergunta da Samantha. São situações para o professor levar em consideração, né? Nunca ficar obrigando a criança a realizar a leitura e observar como que está a leitura e a escrita, todos esses comportamentos, essas habilidades que a gente mencionou aqui, tanto eu e a Cris, levar, né, como um sinal aí, ficar de olho nessas crianças. Então, assim, de forma geral, as orientações para os pais e para os professores, né? Dar autonomia para essa criança, o encorajamento e a motivação é muito importante nesse processo, principalmente nessa construção de crenças, né? Porque quando a Samantha mencionou essas questões, né, do filho dela, foi uma construção de crença, né? Essas crenças limitantes que a criança vai construindo, que ela não é capaz, que ela é burra, que ela não vai conseguir. São crenças que ela vai construindo ao longo dessas dificuldades, ao longo desses desafios que ela tem, né? Às vezes ela vai ficar se comparando com o colega, com o amiguinho. Então, o professor tem esse papel também de não deixar com que a criança construa essa crença, que não faça essa comparação, priorizar também nos momentos em grupo. Eu sempre falo que, às vezes, um amiguinho que explica para a criança é mais fácil, às vezes, do que o professor. Então, assim, promover grupos, né? Dependendo da idade da criança, fazer essa interação com outros amiguinhos, até para o amiguinho, às vezes, explica de uma maneira que ele consegue entender melhor do que o professor. Valorizar o progresso da criança, né? Então, incentivar mesmo, motivar, olha que legal, né? Você consegue isso aí, né? Tudo bem, a gente erra, tudo bem errar, né? Nós erramos, por que a criança não vai errar? Então, a criança que tem uma dificuldade tranquila ali ou um transtorno, ela vai errar, assim como nós erramos. Então, pega esse erro, transforma em aprendizagem. A criança tem que saber que ela pode errar. Ela tem que ter essa segurança, senão ela não vai aprender, ela não vai avançar, né? Ela não vai querer avançar nesses desafios que ela sabe que ela tem. Falar olhando para a criança, né? Então, nunca fala assim, fala para a criança, mas está olhando para outro lugar. Preza sempre conversar ali, olhando no olho da criança. Dependendo do transtorno que essa criança tiver, deixar a criança ali, né? Não muito longe da professora, não muito longe do quadro. Mas, igual eu mencionei, cada criança vai ter sua individualidade, então cada criança vai precisar de, às vezes, modificações ali em sala de aula, do manejo do professor, mas nunca excluindo, né? Mas sim incluindo essa criança no ambiente escolar, ali com os amigos, igual vocês mencionaram, né? Desse tempo aí, não tem nada a ver isso aí, né? Não é isso que é adaptar. E eu gosto de falar que você ensinar diferente, de vários métodos, de vários jeitos, é bom para todo mundo, porque todo mundo aprende de alguma forma. Então, assim, esse método que todo mundo fala, qual o melhor método? Não existe melhor método. Tem. Não existe, né? Tem gente, eu escuto muito isso. Qual o melhor método? Não, é a melhor forma que aquela pessoa aprende. Então, é isso que a gente tem que procurar. Eu lembro, veio aqui você falando nisso, veio uma coisa na minha cabeça. Só falando aqui, as pessoas adoram histórias, então vamos deixar as pessoas aqui escutando a gente, deixa eu trazer essa história. Eu lembro que uma vez eu tive que orientar a escola, né, de como conduzir ali a dinâmica, a aprendizagem, e era realmente eu acho que era a orientação, já faz um tempo, mas a orientação que eu fiz ali para a escola foi para modificar ali, né, a dinâmica, sair um pouco da aula expositiva, trazer mais música, para ver, né, como que a criança iria se adaptar, de que forma ela ia entender melhor, né, o conteúdo. E aí a escola se recusou a fazer essa modificação, porque não estava dentro da metodologia da escola. E é exatamente essa fala que você trouxe que eu fiz. Eu falei, olha, mas não é para pegar essa criança na sala e colocar ela na sala e só fazer para ela. É para todo mundo. Isso não vai ser só benéfico para a criança, é para todo mundo, né? São dinâmicas, aprendizagens diferentes. Então, não é só para o fulaninho.
é para todo mundo isso que vai ser bom. Claro, o objetivo ali é na criança, para a gente entender que forma que ela vai aprender melhor, se ela vai se adaptar com essa dinâmica que eu estou propondo para vocês, mas não é excluir a criança e não é pensar que você vai ter que modificar a sua gestão, vai ter que modificar o seu modelo de escola por conta dela, né? A gente Você tem. tocou num ponto que eu acho que vale a pena falar rapidamente, Samantha. Eu acho que ainda existe um ringue entre profissionais clínicos e escola. É muito sutil, mas existe entre profissionais clínicos e escola, onde os profissionais clínicos tendem a culpar os professores, a escola, né? E a escola é sempre muito arredia a receber essas orientações. Eu falo isso de modo geral, né? Obviamente que a gente tem profissionais super éticos, escolas super abertas e tudo mais. Sim. Mas ainda existe um ringue invisível e que quem sai perdendo são as crianças, né? Então, muitas vezes o profissional diz, olha, pai, ele não está aprendendo, a culpa é da escola. Muitas vezes a escola não tem conhecimento, não tem orientação, e você já culpa o professor, né? E muitas vezes, em contrapartida, a escola não é aberta à orientação, como, por exemplo, a que Bia fez. E existe esse ringue invisível, né? Que eu sinto isso e eu converso com vários colegas de vários lugares do Brasil e a gente sente isso, né? Eu não sei como é a realidade aí, Bia, eu não sei como é a realidade aí. Assim, igual eu falei. Mas É triste me a escutar gente isso. precisa bandeira branca, né? A gente precisa levantar a bandeira branca e trabalhar junto, realmente. Só que as famílias têm o dever de lutar por isso. Por quê? Tem uma palavrinha, gente, que isso é obrigação, não, é lei. A educação é para todos. Isso é enorme, tá escrito lá. Então, desde que ela é para todos, o professor ele tem que ensinar. Como vai ensinar? Mas ele tem que ensinar. E a escola, se um aluninho que está lá dentro, isso que as famílias têm que se encorajar, eu brigo, eu falo, vivo falando isso, que a família tem que se encorajar, que aquela criança que está lá dentro, ela tem que aprender. Não é um método, se vire. Tá bom, não sei, procura informação. Vamos ver por que essa criança não está aprendendo. O meu filho não aprendia fração. Não é só... Meu filho não aprendia fração. Que tem um transtorno. Não é com a criança que tem transtorno. Meu filho não aprendia fração. Eu vou te dar um exemplo. Eu amo estudar com fone de ouvido, com música nas alturas. Eu me concentro. Nossa, eu fiz bem numa leitura. E às vezes eu estudo com música também. Se alguém falasse um A, se meu irmão falasse um A, ele já ficava assim. Nenhum dos dois com transtorno de aprendizagem, neurotípicos, mas eu tenho meu jeito de aprender, de me concentrar, e ele dele. E na escola é da mesma forma. Então, esse olhar múltiplo, ele não deve ser pensado somente nas crianças que têm algum transtorno. Todo mundo todos vão aprender de forma diferente. E todos que estão lá eu sei que isso é difícil para o professor. Não é difícil, gente. Eu me coloco no lugar não é difícil. Eu trabalho com professores. É só ele querer ensinar. E o que torna ainda mais difícil, e o que ainda torna mais difícil é a falta de acesso à formação, porque eu conheço vários professores que têm super boa vontade, mas às vezes falta orientação, falta aprendizagem mesmo, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa realmente militar por essa quebra desse ringue. Fica a escola de um lado, profissionais clínicos de outro, a família fica ali naquele meio de campo, hora tá com raiva da profissional clínica, hora tá com raiva da escola. Em cima do muro. Né? E não, a gente tem que militar a gente tem que em cima do muro, que acontece demais. Como a Samantha falou, a família tem que realmente lutar, né? Militar por isso. E a gente precisa derrubar esse ringue invisível, sabe? Porque só assim a gente, de fato, se todo mundo se unir, de fato, a coisa dá certo. Mas se ficar um de um lado, do outro, e a família no meio de campo, torna o processo mais difícil. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, que eu converso com outros colegas, e infelizmente é uma realidade. E não só aqui no Brasil, mas fora também. Eu acho que a gente precisa muito
Peraí, muitos levam o laudo. Peraí. Tema maravilhoso. Nem todas as famílias participam da rotina de um aluno atípico. E eles só levam o laudo, tá? Tem também. Tem, por isso que eu falo, a escola, a família que tem que se empoderar, a família tem que lutar para isso. E a escola, para adaptar, não precisa de laudo, tá? Ela não precisa de laudo para adaptar. Nós temos uma norma técnica de 2014, procura lá no Google, sobre adaptação. A escola tem o dever, como é direito para todos a educação, então a escola não precisa pedir laudo para adaptar. Claro, o laudo é norteador. O laudo vai ajudar esse professor olhar essa criança. Então, o laudo é maravilhoso. Não estou dizendo que não precisa ter laudo, não, tem que ter laudo. Mas não é isso que vai fazer a adaptação. Gente, é um assunto que me deixa fora do normal. E eu fico muito brava com isso. Porque assim, eu vejo. Eu também fico. Eu fico muito brava, porque assim, é muito simples, gente. É só ensinar de um modo diferente. Não precisa de pós-graduação, não precisa nem de uma ciência diferente para esse professor na sala de aula ensinar. É trabalhoso, Deixa é eu te falar uma Oi. coisa, Samantha. Deixa eu te falar que aí vem uma reflexão que eu tenho conversado já com muitos colegas a respeito disso. A gente vem numa visão muito mercadológica da educação. E quando eu falo da educação para profissionais. Você só pode trabalhar com isso se você pagar tanto para fazer esse curso e tiver habilitação para tal. Isso gera nos profissionais uma baixa estima, porque a gente vai ter lá um professor que de repente não tem o dinheiro para fazer o curso X, e ele acha que por ele não ter aquela habilitação, ele não consegue. Uma coisa que a gente precisa saber é que, por exemplo, eu sou fono generalista. Se eu estou lá no interior, se eu estou lá na Amazônia, se eu estou trabalhando com população indígena, não tenho condições de fazer um curso, eu sou fono, né? Eu sou habilitada para tratar linguagem, transtornos de aprendizagem, eu tenho o mínimo conhecimento. E com esse mínimo conhecimento, eu preciso fazê-lo dar certo, né? E a gente vive muito nessa... É um mercado muito grande, né? De venda, de formações, de cursos. E isso gera super autoestima em profissionais que às vezes estão habilitados, mas que não têm expertise de fato na prática. Como a gente encontra, né, Bia? A gente vê lá no perfil, tem informação nisso, mas não tem Tem o um tato, mega não tem a currículo, mas prática. não sabe colocar em prática, não gera resultado, não... E em contrapartida, a gente vê aquele outro profissional que fica ali, eu não vou fazer isso porque eu não sei disso. E muitas vezes sabe, né? E muitas vezes consegue. Então, assim, faça sempre o melhor com o que você tem. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu vou assistir as lives da Samantha, eu vou acompanhar o perfil da Bia, que dá várias dicas, né? Mas vai em frente, não fica limitado por isso, né? E eu venho conversando muito, porque eu tenho sentido muito isso, sabe, entre os profissionais. Ô Bia, você na sala de aula, qual que era a sua realidade lá sobre adaptação? Do jeito que eu falei aqui para você, bem ruim. Até hoje aqui na minha cidade. Não sei se é por ser cidade do interior que acontece isso, mas, por exemplo, as mães das crianças que eu atendo e conversando também, né, até com outras profissionais da cidade, muitas escolas exigem o laudo, né, para fazer a adaptação. E aí é a orientação, exatamente, exatamente. E aí, às vezes, a escola, né, por ficar em cima do... A escola não, a família, para ficar em cima do muro, não vai atrás desse direito e, às vezes, até sobrecarrega nós, no caso eu, psicopedagoga, e colegas de profissão que atendem, né, essa criança. Mas, assim, eu vejo... Tem as escolas que não têm a informação. Por exemplo, tem escola que não sabe disso que a gente está falando aqui, que pode fazer adaptação sim, que não tem o laudo, e tem a escola que realmente não quer, que foi o caso dessa situação que eu trouxe para vocês. Tinha conhecimento, mas não queria. E era algo simples. Eu levei pronto, eu levei mastigado para fazer.
ó, tá aqui, só mudar, né? Vamos colocar um vídeo. Era uma dinâmica, se eu não me engano, de vídeo, né? Para fazer o teste, que eu queria acompanhar essa criança, ver como que ela ia aprender. Mesmo eu dando ali na mão da professora, né? Da escola, não quis fazer. Então, tem as escolas que têm o conhecimento, mas não querem, porque não querem ter o trabalho, mesmo não dando. A gente sabe que às vezes vai dar trabalho, sim, mas tem que fazer o que tem que ser feito para ajudar essa criança. Ela tem que aprender. Como que ela vai aprender? Se ela aprende do jeito X, Y, Z, a gente tem que buscar isso. O importante é que ela aprenda. A gente tem que buscar essas alternativas. A Cris falou que ela aprende de um jeito, eu, Bianca, aprendo de um jeito. Todo mundo aqui tem um jeito individual de aprender. Então, a gente tem que trazer isso para a sala de aula. E tem as escolas que não têm o conhecimento, às vezes não chegou, não buscou, enfim, tem essas realidades que eu, Bianca, me deparo aqui, tá? Na minha região. Mas eu sei que em regiões diferentes são realidades adversas, né? A gente não pode generalizar. Mas o É, que eu vejo é assim. a família tem que se empoderar, procurar informação. E ela tem Exatamente. que, por exemplo, essa informação eu vi aqui que algumas pessoas falaram que a escola não está querendo adaptar. Vai no Google, escreve lá, imprime, leva na direção. Se não for, vai em qualquer outro lugar da educação. Eu até tenho uma live aqui já gravada com uma advogada dizendo sobre isso. No núcleo, É, né, eu acho. você pode ir indo, sabe? E vai levando, sei lá, eu faço até boletim de ocorrência no caso, se for preciso, Sim, porque isso é injusto, é gente. seu Não filho, pode né? acontecer. Não pode acontecer. Gente, é o seguinte, é um tema para pós-graduação, mas a gente vai ter que fazer a live 2, né? Porque a gente tá assim, 1h30 já. Pois é, gente. Vou marcar uma só sobre adaptação, porque eu amo o tema. Ó, a adaptação eu gosto também. Tem uma palestra pronta que a gente pode até fazer no YouTube, ó. Ó, que chique. Uhum. Ô, Cris, hoje você tá muito quietinha. É porque tá faltando doutor aqui? Eu cortou, tá falando com Bianca ou comigo? Você mesmo, tá muito quietinha hoje. Eu tava ouvindo vocês falando, eu já falei muito, acho que quem mais falou fui eu aqui. Não. Gente, vamos. Eu quero agradecer demais, demais. Tem muita pergunta, gente. Me passa tudo lá no direct, eu passo para ela. Vocês respondem para mim, por favor. E o Com que eu certeza. puder Com ajudar, eu estou à certeza. disposição. A live vai ficar gravada. Deixa eu só dar Pode falar. deixa eu só para dar uma dica, assim, né? Ó o Para os comentário aqui. profissionais. Muitas vezes a gente chega para a escola com sugestões e a escola, é mais um trabalho para mim. Mas levar como a Bianca levou, tudo mastigadinho, chegar, segurar na mão, orientar a escola. É um trabalho de formiguinha, gente. Pode ser que não dê certo comigo, não deu certo com Bianca dessa vez, mas de repente outra psicopedagoga foi. E é aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a gente tem que ir fazendo a nossa parte, sem jogar, sem culpar, mas pegando na mão. Ó, vocês não sabem fazer uma adaptação, eu posso orientar, a gente pode conversar, né? Me diz, a gente está junto nessa, a gente quer melhor para essa criança. Lógico que mesmo assim, muitas escolas ainda serão resistentes, né? Mas é isso, é o nosso trabalho de formiguinha, a gente precisa trabalhar junto. Infelizmente, a gente sabe que tem profissionais que acabam fechando as portas mesmo das escolas. Por exemplo, tem um exemplo, né, de uma escola que recebeu uma estagiária e a estagiária saiu falando mal da escola para os pais. Olha, a escola não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Essa escola nunca mais recebeu estagiário, né? Então, por mais que a escola tivesse falhas, ok, mas não é expondo, é segurando na mão, é ajudando, é orientando, porque senão a gente vai viver eternamente nessa briga e quem vai sofrer não sou eu, não é a escola, são as nossas crianças, né? Exatamente. Bi, Só para amarretar aqui, duas coisas. Eu acho que tanto nós, terapeutas, como a mãe, a família, como o professor, a gestão escolar, antes da gente ser
profissional, antes de eu ser psicopedagoga, pedagoga, antes da Cris ser fono, a gente é humano, né? Nós somos humanos. Então, a gente precisa dessa percepção, independente se eu sou professora, eu preciso ser humana. Muitas vezes eu vou ter que ter uma situação com o meu aluno que não tá lá, eu não me formei naquilo, não tava, quando me contrataram, eu não estava falando que eu ia fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer, né? Porque antes de eu ser professora, eu sou humana. E se fosse o meu filho? Né? E se fosse o meu filho? Eu não sou mãe, mas eu tenho isso muito para mim. Desde quando eu era professora até hoje, como terapeuta. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou orientar uma família, eu me coloco no lugar, eu tento me colocar. E se fosse o meu filho, como que eu ia gostar de fazer? E se fosse, né, esse meu aluno, e se fosse meu filho, será que eu não ia querer que a professora tivesse conduta, me falasse alguma coisa? Então, eu tenho isso para mim, de tratar o outro, a criança, como se fosse o meu filho. Como que eu ia gostar de que meu filho recebesse esse tratamento, né? E essa empatia que falaram aqui é importante também para essa relação da escola, né? A Cris colocou muito bem colocado que a gente tem que ter essa empatia também para o professor. Então, por exemplo, eu quando eu vou dar alguma orientação para a escola, assim como eu dou para a família, eu sempre, sabe, desse jeito aqui que eu sou, que vocês me conhecem. Não é de mandar, não é de impor, olha, eu tô aqui, eu fiz a avaliação, eu acho que isso aqui seria legal. O que você acha, professora? Porque eu sei que a professora também tem conhecimento, ela que está na sala com a criança, ela está com a criança mais tempo que eu, mais tempo que a família, às vezes. Então, quando eu consigo ter essa relação saudável com a equipe escolar, com a professora, consigo ter essa escuta ativa com a professora, consigo acolher a professora, porque às vezes a professora quer ajudar, mas ela não sabe como. E aí é onde entra eu. Eu entro, olha, posso te ajudar? Vamos fazer junto? Eu tô aqui para te ajudar. O que você acha da gente fazer essa modificação? Fazer desse jeito, esse jeito, sabe? Ter essa parceria, porque eu acho que quanto mais parceira a gente é, tanto da família, que é o nosso, né, cliente, mas também da escola, mais resultado a criança vai ter. Então a gente tem que pensar na criança. Não pensar, porque eu não gosto da escola, porque eu não gosto da professora, porque. Não, e a criança? A gente tem que pensar na criança. Né? Então eu acho muito importante a gente frisar isso, né? Igual a Cris já mencionou, da gente se colocar como humana antes da nossa profissão e ter esse olhar também com a escola, né? De acolher, de escutar, de fazer essa parceria, de não querer impor. Porque eu sou psicóloga, porque eu sou psicopedagoga, porque eu tenho formação nisso, eu sei mais que você. Não, a gente está ali para somar, para ajudar essa criança a se desenvolver. Seja se você vai ter que fazer uma modificação ou não. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir aí, professores, psicopedagogos, fonoaudiólogos. E a gente, só para não esquecer, quem mais conhece a criança não é o profissional que está lá na clínica, é a mãe e o pai, né? E em segundo lugar, o professor, né? Então, eles precisam sempre ser ouvidos, valorizados e serem ativos nesse processo todo, né? E muito. Amores, que noite linda, muito obrigada pela disposição. Já vamos deixar agendado em agosto o 2, porque a gente tem que fazer lives de 2 horas, né? A Cris gosta disso. E obrigada, Deus abençoe todo mundo que passou por aqui. Deus abençoe vocês duas. Amém, amém. Obrigada. Beijo, Meire, professora da minha pequenininha, grande professora. Um beijo. Obrigada, Samanta. Obrigada, Bi. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Bia. Cris, obrigada. Mais uma vez estar com vocês duas. Vocês são maravilhosas. Eu sou fã. Obrigada por tudo. Obrigada a todo mundo. Obrigada principalmente vocês duas. Beijo. Imagina. Beijo. Beijo. Boa noite. Pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Boa noite.